Uma das perguntas que eu mais recebo é: Ellen, como eu posso mudar meu temperamento? É possível? Na verdade, é possível transformar o seu temperamento com a ajuda do Espírito Santo, se enchendo dele. E não de uma forma esporádica, mas sim de uma forma constante. Tem muita gente que fica desanimado em pensar que essa plenitude do Espírito Santo só se alcança uma ou outra vez. Mas se a gente for ver em Efésios, vai dizer que nos reabastecer do Espírito é para fazer isso o tempo todo. Tem uma tradução literal, diria assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Está em Efésios 5,18. Em outras palavras, é para a gente procurar se preencher do Espírito Santo constantemente. É o conceito paralelo ao de Gálatas 5,16 que diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A obediência à carne é uma indicação de que interiormente você não está cheio do Espírito. Quando você obedece o que a sua carne, que é corrupta, que é enganosa, ela quer tudo que ela quer, sabe essas reações de ira, de rebeldia, de raiva, de orgulho, de você não querer fazer as coisas de outro jeito, querer fazer as coisas tudo do seu jeito, certo? Todos esses indícios, todas essas características mostram que, na verdade, você está cheio de si mesmo e que você pode sim dar espaço, abrir mão, renunciar um pouco do que você pensa, do que você acha, da forma como você gostaria de reagir e pedir para que o Espírito Santo encha você, de modo que ele o conduza para as suas reações. O andar depende da plenitude, mas não quer dizer a mesma coisa andar e estar em plenitude. Andar em espírito é uma coisa, não quer dizer que você está dependente do Espírito, mas você pode tornar-se. Vamos ver como? Bom, nós estamos continuando a série Sublinhados Comentados sobre o livro Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, o autor, e ele diz o seguinte, que existem 5 passos que ele aponta para que você experimente a plenitude do Espírito. Se fosse você, anotava essa, hein? Dá um pause aqui e anota quais são esses passos. Vamos lá? O número 1 diz o seguinte, você vai ver isso em 1 João 1,9, que diz: examine-se e confesse todo o pecado conhecido. Tudo que você perceber que você está errando, sabe? Aquelas mentiras, às vezes você está enganando a si mesmo, ou enganando alguém, ou fazendo, enfim, julgamentos. Bom, constantemente nós temos que fazer essa limpeza no nosso coração, não é mesmo? Nós, como somos humanos, nossa tendência a criticar, a ser insatisfeitos, a reclamar, a murmurar, a achar que as coisas não estão tão bem assim, enfim, olhar com um óculos negativo e não com um óculos positivo de falar, quer saber, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, quer saber, em tudo dai graças, eu vou olhar qualquer coisa agradecendo, sendo grata, e não colocando algo como um peso, como algo difícil. Quando eu faço isso, eu estou examinando a mim mesma, eu estou revendo os conceitos dentro de mim sobre como eu vejo o mundo, como eu ajo, se há um pecado, o pecado da murmuração, do julgamento, da crítica, da mentira, da raiva. Tem alguém que me irrita, tira-me do sério? Então, o que é que desperta essa ira, essa rebeldia? Ou será que eu tenho sido muito dono da razão? Estou pecando por porfia? O que é porfia? Porfia quer dizer que você se acha sempre dono da razão. Você tem dificuldade em ouvir mudança, em ouvir o que você pode mudar. E o orgulho, o pecado do orgulho, de quer saber, eu nasci assim, você sempre assim, ó. Eu não estou disposta a mudar tal coisa em mim. E quando eu me coloco assim, eu estou tendo pecado do orgulho. E quando você se examina e se propõe a olhar para si mesmo e falar, Espírito Santo,
olha para dentro de mim e me revela se há algum caminho mau. E aí, quando ele te revela, o pecado se torna conhecido. Por exemplo, eu falei aqui, talvez algumas coisas você identificou. Então, é o momento de você confessar esse pecado e falar assim, eu me perdoo, é verdade. Eu estou sendo muito crítica, eu estou sendo muito julgadora, eu estou sendo... eu tenho mentido coisas pequenas para que eu proteja a minha reputação e não é necessário, me perdoa. Eu estou sendo muito orgulhoso, muito prepotente, acho que tudo tem que ser do meu jeito. Enfim, o que você percebeu, coloca diante do Senhor e confesse esse pecado que você passou a conhecer. O Espírito Santo é especialista em trazer à luz o que está oculto. Esse é o primeiro passo. E o segundo, submeta-se inteiramente a Deus. É o que você vai ver em Romanos 6, dos versos 11 ao 13, que diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Bom, se eu estou me submetendo a Deus, eu vou ouvir essa palavra e vou colocar diante de Deus o que de fato é permitido para o Senhor, o que está na palavra. Então, eu me submeto, eu abro mão do que eu penso, eu abro mão do que eu acho para me submeter, me colocar diante, sob a missão que Deus tem para mim, que está onde, gente? Na palavra dele. Se a palavra dele diz sobre a questão do corpo, que é para a imoralidade ou para o Senhor, você escolhe para um ou para outro. Você entendeu o que é permitido e o que não é, para que nada te domine. Tendo uma coisa, quando você é dominado, você olha para você mesmo e sabe do seu temperamento. E você sabe que às vezes a raiva te domina, a ira te domina, a impaciência te domina. E aí você fala assim, peraí, isso daqui pode ser até permitido em mim, mas não me convém. E eu não vou deixar que isso me domine, porque a palavra disse, eu não deixarei que nada me domine. Então você passa a dominar isso em você. Então esse é o segundo passo. Então o primeiro, você confessa o pecado conhecido, examina a si mesmo. O segundo, submete-se inteiramente a Deus, abre mão do que você pensa. Terceiro, peça a plenitude do Espírito. Em Lucas 11:13 diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Uau, gente, não é incrível? É só você pedir a quem pedir. É só pedir, Espírito Santo, me enche e o Senhor o encherá. Peça a plenitude do Espírito. Agora mesmo, fala, Senhor, me dá a plenitude do teu Espírito. E o quarto agora, aproprie-se da promessa de Deus e creia que já recebeu a plenitude do Espírito. Romanos 14:23 vai dizer assim, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Veja bem, se você tem dúvida, eu tenho dúvida se eu devo ou não comer, ou por que não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, se você não usar da fé, não se apropriar da promessa de Deus, crendo que você já recebeu a plenitude do Espírito, se você não crer nisso, é como se sem fé não será possível. Ele fala que tudo que não provém da fé é pecado. Então, às vezes você declara uma promessa, declara algo e não tem fé naquilo, não acredita em você, ou não, aliás, não é em você, não acredita na palavra, você não toma posse daquela palavra. Ou seja, aqui está dizendo que se você
não tomar posse, não tem fé, então é pecado. Isso daí é só uma declaração vazia. Então ouça a palavra, pegue as promessas que Deus já te deu, as promessas que estão na palavra de Deus, tome posse, faça como se já tivesse recebido e faça como se a plenitude do Espírito já estiver dentro de você. Declara isso com fé, porque se não tiver fé vai ser uma vã repetição. E por último, agradeça-lhe por sua plenitude sempre que reconhecer o seu pecado. Faça isso. Em 1 Tessalonicenses 5,18 vai falar sobre isso. Ou seja, você deve agradecer a Deus. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem mostrado os meus pecados. O Senhor me dá o direito de reconhecer a arrogância, a prepotência, a soberba, o orgulho, a reconhecer o quanto que eu sou crítico, julgador, o quanto que eu sou mentiroso, mentirosa, o quanto que eu vivo querendo proteger minha reputação, o quanto eu não sou transparente. Às vezes eu fico enrolando as coisas, querendo me fazer melhor do que eu sou, não tenho coragem de ser eu mesmo, enfim. Eu não sei o que passa no seu coração, mas quando passar, agradeça a Deus por Ele lhe mostrar. Por isso, peça agora mesmo para o Senhor Jesus entrar no seu coração, deixar o seu espírito, a plenitude do seu espírito fazendo morada em você, para que Ele te ajude a reconhecer os seus pecados, te ajude a reconhecer diante dele e confessá-los, para que você seja perdoado e livre agora, que o pecado não te domine mais, que as coisas ruins, os vícios, tantos vícios de sentimentos tóxicos, quantos vícios mesmo que você possa ter, enfim, qualquer vício. Você pode ser livre se você aceitar Jesus no seu coração e pedir perdão pelos seus pecados. O Senhor pode te perdoar, te libertar e a partir daí o Espírito Santo fazer morada e te guiar para um novo tempo. Você agora dominando os teus sentimentos, dominando quem você é e não mais sendo dominado. Amém? Meu nome é Ellen Klein, Master Coach Cristão. Um grande beijo, até o próximo áudio.